versículo 1 até o 8, amém? Eu vou trabalhar na nova versão internacional. Então, se tiver um pouquinho diferente da tua, é só uma questão de versão, amém? É um texto bastante conhecido, mas eu creio que Deus tenha algo para entregar ao seu coração nesta noite sobre esse assunto, amém? Então a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Até aqui. Feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, careço tanto da tua graça nesse momento, Pai. Assim como a tua palavra diz, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Sem o Senhor aqui não há pregação, sem o Senhor aqui não há convencimento e nem arrependimento. Então, Deus, eu invoco o teu nome neste lugar e peço ao Senhor, Deus, que use a minha vida, porque, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade, Deus. Eu não tenho, Deus, eu reconheço que eu não tenho, e é por isso que eu estou aqui pedindo, clamando e suplicando, para que a tua graça, a tua unção, o teu poder seja manifesto em minha vida, Senhor, para que através da minha vida o Senhor possa falar com a igreja, Deus. Senhor, eu me humilho diante da igreja e diante do Senhor, reconhecendo as minhas limitações e declarando que é o poder do Senhor que fará a obra neste lugar. Então, Deus, usa-me como quiser e como bem entender. Eu me entrego nas tuas mãos neste momento para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espírito Santo de Deus, como eu preciso de ti. Espírito Santo, as palavras que saem da minha boca, é necessário que o Senhor traduza cada uma delas a cada coração, de acordo com a necessidade e o entendimento de cada um. E eu peço que me ajude, à medida que eu for falando, vá traduzindo a cada coração, de acordo com essa necessidade e esse entendimento, para que cada um neste lugar receba aquilo que o Senhor tem para entregar a eles, Pai. Espírito Santo, me conduza. Eu estou disponível para seguir as tuas instruções neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Quando eu olho para este texto, irmãos, quando nós estamos conectados a um corpo, quando nós estamos ligados a um corpo, todo corpo ele tem uma cabeça. E essa cabeça é quem conduz esse corpo. Então o corpo ele é guiado, ele é conduzido por uma cabeça. E quando nós pensamos neste assunto, nós podemos pensar o seguinte: o que é que esta cabeça espera de mim?
Eu posso trazer isso para dentro de um ambiente, por exemplo, corporativo. Se você trabalha numa empresa, você é funcionário naquela empresa, aquela empresa ela tem um diretor, um dono, e aquela empresa é conduzida, é guiada por aquele dono, por aquele diretor. E essa mesma pergunta, ela vem para mim: o que é que esse diretor, o que é que esse dono, ele espera de mim? Né? O que ele espera de mim? Assim como nós estamos conectados ao corpo de Cristo, e existe um cabeça, a pergunta é: o que é que Cristo espera de mim? O que é que Cristo espera de você? O que é que Cristo espera de nós? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A questão é: o que Cristo espera de mim? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que Cristo espera de mim? Você já pensou sobre isso? Responda. Eu vou fazer essa pergunta para você agora, eu quero que você responda a ela. O que Cristo espera de você? Responda aí, dentro de você. Isso. Agora eu quero que você pergunte para a pessoa que está do teu lado. Pergunta, vira para ela e fala assim: o que Cristo espera de você? Pergunta aí para o teu irmão. Isso. Agora eu quero que você guarde essa resposta aí com você, porque nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. E talvez quando nós chegarmos no final dessa mensagem, você compreenda que o que você estava achando que Cristo esperava de você é bem diferente do que Cristo espera realmente de você. Amém? Eu confesso a você que enquanto eu pensava sobre esse texto, irmãos, eu tinha uma expectativa do que Cristo esperava de mim, sabe? E eu vim até orando sobre isso, com um objetivo: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu tenho alguns momentos do dia em que eu oro, e um desses momentos eu separo para uma oração específica, e a minha oração para Cristo era: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Olha que loucura, irmãos, o que o Senhor espera de mim? E eu dizia assim para Ele, né? Eu estou aguardando a resposta do Senhor. E irmãos, eu confesso a vocês que eu não esperava essa resposta, né? Eu esperava que Cristo dissesse outras coisas. Eu espero que você vá para a África, filho, eu espero que você vá para o Afeganistão, eu espero que você, né, isso e aquilo. Mas, irmãos, é muito mais simples do que eu imaginava, o que Cristo espera de mim. E eu tenho certeza que é muito mais simples também o que Ele espera de você. Mas às vezes as coisas simples de Deus são as mais difíceis de nós fazermos. Amém? Então, perguntas como essa: o que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? São perguntas que nós fazemos acerca daquilo que estão esperando de nós. Então, meu conselho para você nesta noite, como eu sempre faço, é: irmãos, pegue para você aquilo que for bom para você. Aquilo que você achar que não é para você, você joga do lado e deixa que uma outra pessoa pegue, né? Às vezes nós temos essa mania, né? Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E você tem o direito de discordar. Não há problema em nós discordarmos. Então aquilo que você discordar, você deixa de lado. Você fala: isso aqui não é para mim. E aquilo que você concordar, você pega para você. Amém? Vamos combinar dessa forma. Eu quero pedir a você nessa noite que permita que a palavra de Deus acesse o seu coração. Permita que a palavra de Deus penetre no seu coração. Que o Espírito Santo traga mudanças, edificações para dentro do seu coração. E não depende dele, ele quer fazer isso. Mas você precisa estar aberto para isso. Então, eu peço a você, abra o teu coração para a palavra de Deus nesta noite. Amém? Olhando para esse texto que eu li de João, eu vejo que neste texto, né, analisando ele, essa parábola, eu vejo que existem quatro figuras que representam esta parábola. A primeira figura, ela fala do agricultor. Quem é o agricultor, irmãos? O agricultor, ele é Deus. Nesta parábola, o agricultor é Deus. E o que um agricultor espera da sua plantação, irmãos?
O que um agricultor, vamos lá gente, responde. O que um agricultor, espera da sua plantação? Que ela dê frutos, não é verdade? Essa é a expectativa que está no coração de um agricultor. Todo agricultor, ele tem uma expectativa de colheita, ele tem uma expectativa de frutos. Ele planta em busca de colher os frutos. Essa é a expectativa de um agricultor. A expectativa de Deus, qual é a expectativa de Deus com relação a mim e a você? Que nós também demos frutos. Uma outra figura que aparece nesse texto é a videira verdadeira. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele é a videira verdadeira. Agora, por que ele é a videira verdadeira, irmão? Por que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira? Porque havia uma outra videira. A videira era o povo que havia sido colocado nesta terra, o povo de Israel. Essa era a videira que Jesus havia plantado, para que ela desse fruto, mas essa videira não frutificou. Por isso Jesus precisou vir e se tornar a videira verdadeira, e a partir de Jesus os frutos aconteceram. É por isso que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Havia uma outra figura também, que ele fala ali, e ele diz assim, os ramos. Quem são os ramos, irmãos? Diga eu sou o ramo. Pois é, os ramos somos nós. Agora, irmãos, um ramo sem um tronco, para que ele serve? Na minha época, um ramo sem o tronco servia para tomar varada. Minha mãe cortava o ramo e vara. Mas um ramo sem tronco, ele não tem utilidade. Um ramo, se você tirar o ramo do tronco, ele pode até permanecer vivo por um tempo, mas ele vai morrer, certamente ele vai morrer. Por quê, querido? Porque o ramo, ele foi feito para estar ligado ao tronco. Então quando você tira o ramo do tronco, se você fala assim, eu vou levar um raminho desse aqui para mim e tal, ele vai ficar verde até por alguns dias, mas com o passar dos dias você vai ver que ele vai secando até ele morrer. Por quê, irmãos? Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Quando eu e você, ramo, nos desligamos do tronco Jesus, a impressão que dá é que nós vamos sobreviver, irmãos. A impressão que dá é que nós vamos conseguir seguir a nossa jornada desconectados do tronco. Mas não se iluda, é uma questão de tempo e você vai morrer. Você vai morrer, porque eu e você, nós fomos criados para estarmos conectados em Jesus. É por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Eu os criei para estarem ligados a mim, porque sem mim vocês não têm vida. Nós não temos vida se nós não estamos conectados em Jesus, irmãos. Por isso que nós precisamos sempre estarmos ligados a Jesus. Eu não estou falando ligado a uma igreja, eu estou falando ligado a Jesus. É diferente, irmãos. Você pode estar dentro de uma igreja e não estar ligado a Jesus. Sabia disso? Você pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dias em cima de dias dentro da igreja, e você pode não estar conectado em Jesus. Você pode estar conectado a uma instituição de nome igreja, uma placa de igreja, mas não em Jesus. E hoje eu quero tratar um pouquinho exatamente sobre esse assunto. Eu quero te levar a refletir e a pensar sobre isso. A quarta figura, ele fala que a quarta figura é o fruto. O fruto, irmão. E é sobre esse assunto, o fruto, que eu quero falar um pouquinho nesta noite. Eu quero levar você a entender o que é o fruto. O que é o fruto? Entendendo o que é o fruto, eu entendo o que Cristo espera de mim. Entendendo o que é esse fruto que Jesus está dizendo na parábola,
eu entendo o que Deus espera de mim, eu entendo o que Jesus espera de mim. E é por isso que eu quero me aprofundar um pouquinho nesse assunto. Jesus começa dizendo: eu sou a videira. Amém? O que uma videira produz, irmãos? Vamos lá. O que uma videira produz? Uvas. Amém? Uma videira produz uvas, certo? O que um pé de laranja produz, irmãos? Laranja. Um pé de laranja produz laranja, não é verdade? Agora olha que pergunta interessante. O que um pé de Jesus produz? O que um pé de Jesus produz, irmãos? Um pé de Jesus produz Jesus. E é isso que Jesus está falando aqui nesta parábola. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E como tronco, como árvore, e você e eu como ramo, nós temos que produzir o que, irmãos? Jesus. Um pé de Jesus produz Jesus. Já tinha pensado sobre isso? Interessante, né? Jesus foi tratando isso comigo hoje. Pé de Jesus produz Jesus. Produz pessoas que por dentro encarnam Jesus. Presta atenção. Produz pessoas que por dentro elas encarnam o próprio Cristo. Qual é a função de um ramo? A função de um ramo é produzir frutos. Quando você vai colher frutos numa árvore, os frutos eles estão aonde, irmãos? Nos ramos. Você vai colher a laranja, você vai no pé de laranja colher laranja, você vai perceber que as laranjas elas estão penduradas nas pontas dos ramos, né? As laranjas, as frutas, elas estão, né, penduradas nos ramos. Então a responsabilidade do ramo é produzir, a responsabilidade de um ramo é produzir o fruto. A responsabilidade de um ramo é produzir o fruto. O tronco, ele dá ao ramo tudo o que é necessário para que ele produza. O tronco fornece para o ramo tudo o que é essencial para que ele produza, mas produzir é responsabilidade do ramo. Então veja, Jesus, ele me dá e ele te dá tudo o que nós precisamos para produzir frutos. Mas produzir esses frutos não depende de Jesus, depende de mim e de você. Então quando eu venho para a igreja, você vem para a igreja, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, quando nós somos instruídos, recebemos orações, recebemos cura, é Jesus nos dando tudo o que nós precisamos. Para quê, irmãos? Diga, para eu produzir Jesus. Isso. Jesus não quer que você produza laranja, nem abacate. Porque você é ramo de uma videira, e a videira chamada Jesus. Então Jesus não tem interesse em você produzir abacate. Jesus, eu produzi um monte de abacate. Ele está olhando para você e falando: não, filho, eu não mandei você produzir abacate, eu quero que você produza Jesus. Eu conectei você em mim para você produzir Jesus. Agora, aí vem uma pergunta. Começamos com uma pergunta. Se Cristo fosse hoje avaliar os frutos do teu ramo, o que ele encontraria lá? Se Cristo hoje fosse inspecionar o seu ramo, que tipo de fruto ele encontraria? Ou ele encontraria algum fruto lá? Essa pergunta, irmãos, nós precisamos responder. Essa pergunta nós precisamos responder. Nós precisamos olhar para dentro de nós e respondermos essa pergunta. Vamos lá no versículo 8, Renato. João 15:8, o último versículo que eu li. Olha o que ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito. Como que eu glorifico a Deus, irmãos? Como que você glorifica a Deus, querido?
nós glorificamos a Deus dando muitos frutos. Eu não glorifico a Deus indo para a igreja. Eu não glorifico a Deus fazendo parte de 18 ministérios dentro da igreja. Eu glorifico a Deus dando muitos frutos. E que fruto eu e você temos que dar, irmãos? Jesus. Jesus. Quando eu e você, nós produzimos Jesus, nós glorificamos a Deus através daquilo que nós estamos produzindo. É muito sério isso que eu estou dizendo para você, irmão. Você vai entender um pouquinho mais. Veja, a condição para eu me tornar um discípulo de Jesus é dar fruto. Olha o que ele está dizendo no final. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim, após darem muitos frutos, vocês serão meus. Como que eu me torno discípulo de Jesus, irmãos? Só seguindo Jesus? Estou seguindo Jesus a partir de agora. Glória a Deus, está seguindo Jesus. Já começou num bom caminho. Mas para me tornar um discípulo de Jesus, o que eu preciso fazer? Dar frutos. Não adianta seguir Jesus e continuar dando os mesmos frutos que eu dava antes, irmão. Aonde Jesus está? Eu estou lá. Jesus está, eu estou lá também. Mas e o fruto? Que tipo de fruto você produz? Que tipo de fruto você produz? Isso demonstra se você é ou não discípulo de Jesus. É o teu fruto. É o teu fruto. Amém? Por isso nós não podemos nos enganar. Irmão, não se engane. Não se engane, me escute. Não se engane, não se iluda. Nós temos uma mania na nossa cabeça. Ai, eu preciso estar na igreja. Você precisa sim, e muito estar na igreja. Eu sou totalmente contra quem não está na igreja. Agora, veja bem. Só estar na igreja não funciona. Eu preciso estar na igreja e eu preciso praticar o que eu aprendo na igreja, porque o que muda a minha vida é praticar o que eu aprendo na igreja, não estar na igreja. Vir na igreja não muda a minha vida, irmão. O que muda a minha vida é sair da igreja praticando o que eu ouvi na igreja. É isso que muda. Sentar aí e ouvir o que está sendo pregado e voltar para sua casa da mesma forma, você vai ficar 50 anos vindo para a igreja e nunca a sua vida vai mudar. Por quê? Porque é a prática daquilo que eu ouço na igreja que muda a minha vida, muda meu casamento, muda meu ministério, muda minha saúde, muda tudo. A minha pergunta para você é essa: não trate de qualquer forma, não se engane. Peça a Deus para que Ele te ajude, presta atenção, peça para Deus que Ele te ajude a analisar a cobiça do seu coração, irmãos. Como eu tenho aprendido a orar a Deus pedindo isso: Senhor, tira toda a cobiça do meu coração. Porque a cobiça, irmão, presta bem atenção, a cobiça do homem, ela tira a glória de Deus. A cobiça do homem rouba a glória de Deus. Eu não sei se você entendeu. A cobiça do coração de um ser humano, ela rouba a glória de Deus. Por isso nós precisamos estar muito atentos à cobiça do nosso coração. Às vezes nós cobiçamos coisas, que nós cobiçamos determinadas coisas que vão tirar a glória de Deus. Então sonde o seu coração, preste atenção. Por que você quer estar no ministério? Por que você quer estar envolvido na obra de Deus? O que te motiva a fazer isso? O que te leva a colocar as mãos no arado? Que tipo de cobiça está no seu coração? É a glória de Deus? Ou é a sua glória? Ou é a nossa glória? O que te leva a fazer as coisas para Deus? É se autopromover ou promover o nome de Cristo? Se você quer ser discípulo, você vai precisar aprender, irmão, a deixar determinadas coisas na sua vida, a abandonar determinadas coisas na sua vida. Você vai precisar começar a abrir mão dessa cobiça do seu coração. E tudo o que você fizer
precisa ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aprenda a ter uma cobiça no seu coração que promova a glória de Deus. Sabe, irmãos, é sério isso. É muito sério. E nós precisamos levar isso com seriedade. Porque muitas vezes nós tratamos as coisas desta forma. Nós, irmãos, estamos na igreja 1 ano, estamos na igreja 2 anos, estamos na igreja 10 anos. E as atitudes são as mesmas. O comportamento é o mesmo. Os erros são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Entra ano, sai ano e não há mudança. Olha o que Mateus 7,15, 7 do 15 até o 20 diz. Os teus frutos, eu não estou lendo lá ainda. Os teus frutos, eles afirmam, os teus frutos testificam que você é um discípulo ou não de Cristo. São os teus frutos. Os teus frutos, eles afirmam, os teus frutos testificam se você é ou não um discípulo de Deus. Não adianta você dizer que é. É as pessoas que vão estar à sua volta que vão ver os frutos que você produz. E são esses frutos que vão determinar, que vão afirmar se você é ou não um discípulo. Então, muitas vezes, até a própria Bíblia, a Provérbios diz isso, né? Quando uma pessoa começa a se defender, parece até que ela tem razão, até que o outro comece a falar. Assim, quando a gente pega, por exemplo, um casal, é assim, irmãos. Quando um começa a falar, vai todo mundo para o lado de lá. Agora é todo mundo desse lado aqui. É do lado dele. Mas a hora que o outro começa a falar, a gente já percebe, irmãos, que o negócio fica confuso. Por quê, irmãos? Porque é 50% de cada um. Não tem 60, 40, é 50, 50. Então, o que eu quero dizer para você? As pessoas que estão à sua volta, quando elas começarem a olhar para você e falar alguma coisa, você diz para ela, olha os frutos, vai ver os frutos. Primeiro vê os frutos. Não precisa ficar se defendendo, se debatendo. Irmão, às vezes nós nos debatemos por besteira. Às vezes nós queremos nos defender. Não, mas eu não fiz. Olha os frutos. Quando você olhar os frutos, talvez você tome uma decisão ou uma conclusão. Quando Jesus estava perante Pilatos, e Pilatos vira para ele e fala para ele, você não vai falar nada. Não, Jesus fica calado. Jesus poderia ter se levantado ali e falado, não, mas eu fiz isso, e eu também fiz isso. E ele está dizendo, os caras estão querendo te crucificar, você não vai se defender, você não vai fazer nada. Não. Os frutos de Jesus mostrava quem ele era. Então ele não precisava se defender, irmãos. Assim tem que ser comigo e com você. Amém? Olha o que Mateus 7,15 diz. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. É pelos frutos que nós reconhecemos. Porque, irmãos, hoje, e eu tenho falado sobre isso muitas vezes, vestir uma roupa, se trajar de crente, falar como crente, porque crente fala como crente, já viu? A linguagem do crente é diferente, irmãos. A oração do crente é diferente, né? Ele dá aquelas rajadas de crente e tal, né? Ele bota aquela roupa de crente, ele vai com crente. Isso não significa nada, querido. Nada, absolutamente nada.
Essa semana eu fui no velório de um irmão, não é da nossa igreja. E numa conversa, irmãos, eu fiquei tão transtornado. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Eu fiquei tão transtornado com o que eu ouvi, que eu cheguei a bater o carro. Eu bati o carro porque eu ouvi um negócio que, irmãos, não dá para ouvir. Talvez aos olhos dos homens perfeito, mas será que é mesmo? Então, sabe, querido, preste bem atenção. Olhe os frutos. Analise os frutos. Antes de você julgar, olhe os frutos. Antes de você valorizar, olhe os frutos. É por isso que eu chamo a atenção da igreja e eu falo, preste atenção quem você segue na internet da vida, preste atenção quem você ouve por aí, preste atenção a quem você está dando crédito, porque você só conhece uma árvore pelos frutos. Alguém na internet, você conhece os frutos dele? Você nem conhece quem é a pessoa, nós muitas vezes nem conhecemos, mas estamos lá dando atenção, ouvindo e muitas vezes até praticando o que eles estão falando lá. A pergunta é, e os frutos daquela pessoa, quando aquela telinha se desliga e ele vai viver a vida dele, que tipo de prática acontece? Nós, é difícil falar sobre isso e eu não quero nem entrar nesse assunto, mas nós temos a Amanda, né? Amanda, esposa do José, ela trabalha com um instituto, né? Onde nós temos um envolvimento com o instituto, e a Amanda, ela faz muito trabalho social, dentro de igrejas, não da nossa região, igrejas longe daqui, e a Amanda, ela tem uma confiança muito grande em nós, né? Então tudo que foge daquela linha de raciocínio da Amanda, ela passa a mão no telefone e ela liga, e ela fala assim, eu acabei de me deparar com um negócio aqui, que eu acho que está errado, mas eu queria que você me dissesse se está errado mesmo. Mas irmãos, é loucura. É igreja, querido. É igreja. Igreja. Eu me lembro que uma das coisas que mais bloqueou a Amanda com relação a nós, e até hoje ela nos questionou sobre isso. Nós fizemos um projeto social aqui na igreja. Foi muito interessante isso. Nós fizemos um projeto social aqui, um curso, né? Garotada fazer um curso aqui na igreja. E uma das coisas que nós fornecíamos nesse curso, de graça, né? Era um café, um lanche. Então a garotada chegava, tinha um lanche e tal, não sei o que, blá blá blá. Então eles tinham um lanche gostoso e depois eles tinham um lanche na hora de ir embora, né, amor? Era um negócio assim. E quando nós recebemos o cardápio, porque isso já acontecia em outros lugares, amém? Isso já acontecia em outros lugares. Quando eu e a Rose recebemos o cardápio que nós deveríamos colocar para a garotada, eu quase caí de costa, irmão. Eu quase caí de costa. Nós olhamos a lista. Era coisa de rei. Era coisa de rei. E aí, uma das coisas que me preocupava muito é que não é a nossa realidade, não é a realidade da igreja. E o meu medo era que aqueles jovens, eles interpretassem algo errado. Tipo assim, cara, você viu o nível do café dos caras? Irmãos, era café de coisa, era loucura mesmo. E nós ficamos inconformados com aquilo. E nós logo chamamos ela aqui e falamos para ela, a gente precisa conversar com você. Aí nós falamos para ela, Amanda, olha, nos perdoa, mas assim, não precisa de tudo isso, irmã. Isso aí vai ser tudo jogado fora. É muita coisa. Não, mas isso aí já é o que fazem nos outros lugares. Eu falei, não, mas a gente é desperdício, irmão. Não, vamos. E aí eu e a Rose falaram, se você nos permitir, a gente monta um cardápio aqui que vai ser maravilhoso. Nós fizemos um cardápio, irmãos, para a garotada aí, maravilhoso. E mesmo assim nós economizamos um absurdo, né? Mas ela não entendeu, ela não entendia. Por quê? Porque isso já era repassado, era normal. Ninguém nunca chegou e falou, viu, isso é loucura. Não, pode mandar. Isso, manda mais, isso. Ninguém chegou e falou, viu, não precisa disso, vamos devagar. Eu fico inconformado com isso, irmãos. Nós somos crentes.
E como crentes, como pés que produzem Jesus, nós temos que ter a justiça de Jesus. Nós não podemos explorar ninguém, nós não podemos oprimir ninguém, nós não podemos trabalhar desta forma. O que é justo é justo. E aí ela vinha e falava para mim, ó, aconteceu uma coisa assim e tal. Irmãos, tudo. Eu falava, não, aqui está errado. Não, isso não é assim. Isso não é assado. Aqui também não é assim. E não é julgando, eu não gosto de entrar nesses assuntos, porque a gente acaba dando a impressão de julgamento. Eu não estou julgando, o que eu estou dizendo, irmãos, é que nós precisamos olhar os frutos. São os frutos que nós temos que olhar. Olhe os frutos. O que Jesus está dizendo na sua palavra aqui, é pelos frutos que vocês os reconhecerão. Quando os falsos profetas chegarem, e eles já estão por aí, a pergunta é, você está olhando os frutos dele, ou você nem os frutos está olhando e já está os seguindo? Nós precisamos olhar os frutos, amém? Que tipo de fruto é produzido? Pede Jesus, produz Jesus. Você tem que olhar e falar, rapaz, não é que é Jesus mesmo? Agora, como Cristo procura frutos em nós? Como é que Jesus ele procura frutos na minha vida, na sua vida? Em primeiro lugar, dentro de você. Esse é o primeiro lugar que Jesus procura frutos na minha vida. É dentro de mim, é dentro do meu coração. Jesus procura frutos dentro de você, não é fora de você. É por isso que eu e você precisamos tanto nos preocupar com o interior e não com o exterior. É por isso que nós precisamos investir no nosso interior e não no nosso exterior. Irmão, preste bem atenção, não adianta você vir numa reunião de oração para os outros verem que você está aqui, se você mesmo não está. Eu não sei se você consegue entender isso. Vir aqui para os outros ver que você está aqui, não muda a sua vida. O que muda a sua vida é querer estar aqui, é querer ser transformado, é querer ser trabalhado por dentro, por Deus. O primeiro fruto que Jesus vai olhar e vai procurar na sua vida é dentro de você, o seu coração. A minha pergunta é, que tipo de fruto ele vai encontrar quando ele for procurar dentro de você alguma coisa? Nós estamos investindo demais no exterior. Cada vez mais eu vejo todo mundo investindo no exterior. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas irmão, preste bem atenção. Jesus pregava numa igreja de 5.000 pessoas até 7.000 pessoas, num descampado, irmãos, debaixo do sol. Não tinha estrutura nenhuma, e o povo seguia ele, e sentava, e ouvia. Porque Jesus cuidava do interior dele e não do exterior. Jesus não estava preocupado em colocar estruturas, ar-condicionado, som, áudio, imagem. Jesus não estava nem aí para isso. Como eu disse, eu não estou dizendo que isso, eu não estou contra nada disso. Eu acho que tem coisas que são importantes, mas não são prioridade na vida de uma igreja. Preste atenção, não adianta ter uma grande estrutura e lá dentro ser vazio. Às vezes você vai num lugar pequeno e é cheio de Cristo, e é isso que nós precisamos, de Cristo, não de estruturas. Estruturas te levam de volta para sua casa, pior que você entrou, porque você começa a olhar para a vida dos outros, a roupa dos outros, a postura dos outros. E quando você volta para casa, você já pecou porque você estava falando mal do irmão. Você viu o irmão fazendo tal coisa, a irmã fazendo tal coisa, fez tal coisa, tal. E a palavra? A palavra? Mas pregaram lá no culto? O pastor pregou lá. Nossa, não vi. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos analisar muito bem isso. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É quando você for transformado por dentro que vai aparecer os teus frutos para fora. Presta bem atenção, fruto nasce naturalmente, não é forçado. Um fruto forçado não permanece, a aparência cai, a máscara cai, com o passar do tempo ela vai cair, irmão. Agora o fruto natural, ele permanece, ele perdura, e ninguém abala ele, ninguém estoura, ninguém destrói ele. Então é de dentro para fora.
Quando dentro de mim tiver Cristo encarnado, a minha reação externa será o próprio Cristo. Porque um pé de Cristo produz Cristo. O Arnaldo estava falando essa semana aqui, quarta-feira, pregando sobre coração aqui. E ele estava dando um exemplo, né, do trânsito, né? Carro, trânsito, essa coisa toda. Quando você tiver Cristo encarnado dentro de você, e você tomar uma fechada no trânsito, sabe o que você vai produzir? Cristo. Sabe como você vai reagir? Igual Cristo. Quando alguém te fizer mal, quando alguém falar mal de você, quando alguém agir com calúnia contra você, sabe como você vai reagir? Como Cristo. Porque um pé de Cristo produz Cristo. Quando você se desentender na sua casa com a sua esposa, quando você se desentender na sua casa com o seu marido, sabe como você vai reagir? Como Cristo. Porque você é um pé de Cristo, e pé de Cristo produz Cristo. Tem que ser de dentro para fora. Segundo lugar, que Jesus, ele vai procurar frutos em nós, né? Frutos em nós. O segundo lugar é produzindo discípulos. Produzindo discípulos. Ou seja, dar muitos frutos. Um pé de Jesus produz muitos frutos. Então são muitos Jesus. Ou Jesuses. O cara vai no teu ramo, tem Jesus para pegar à vontade. Pega Jesus aqui, pega mais um pouquinho de Jesus. Jesus, colhe Jesus, colhe Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Através da sua vida, muitas pessoas serão tocadas, serão transformadas. Através da sua vida. Nós precisamos ser influenciados para influenciar. Nós precisamos ser transformados para transformar. A transformação na vida de alguém, você só consegue quando você já é transformado. Nós somos muito bons, irmãos, para dar conselho. Nós somos muito bons para falar sobre determinados assuntos. Vamos falar sobre tal coisa? Vamos, glória a Deus. A pergunta é, aquilo que você está falando ou está aconselhando alguém, você vive na sua vida? É um fruto teu? Porque às vezes aquela pessoa que está ouvindo o teu conselho, ela está olhando para você e falando assim, viu? Mas você fala bonito, hein? Mas a pergunta para você é, por que você não vive isso que você fala? A gente fala, irmãos, mas não vive. Jesus está abençoando pessoas através de seus frutos, porque quando uma árvore, ela produz um ramo, e aquele ramo dá frutos, aquele fruto abençoa pessoas. Quando uma pessoa vai colher o fruto lá, ela é abençoada por aqueles frutos. Você como ramo, os teus frutos estão abençoando pessoas, os teus frutos estão transformando a vida de pessoas. Pessoas quando colhem em você ramo, elas são transformadas pelos teus frutos. É isso que Cristo espera de você. É isso que Cristo espera de mim, que pessoas quando colherem frutos teus, elas sejam transformadas pelo teu fruto. Olha que importante isso, João 12:32. Lindo isso, lindo, lindo, lindo. Mas eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas a mim. É Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo, eu atrairei todas as pessoas a mim. Então quer dizer, irmão, que quando eu e você encarnamos Cristo dentro de nós, nós recebemos sobre a nossa vida o poder de atração de Cristo em nós. Deixa eu voltar, talvez você não entendeu ainda. Quando você produz Jesus dentro de você,
você recebe sobre a sua vida este poder de atração das pessoas para a sua vida. As pessoas vão começar a te procurar para você orar por elas. As pessoas vão começar a procurar você para pedir um conselho para você. As pessoas vão querer estar perto de você. Por quê? Porque elas vão ver que em você tem quem? Jesus. Elas vão, aonde que ele está? Elas querem estar perto. Quando você olhava Jesus andando, irmãos, uma multidão ia atrás dele. Por quê, irmãos? Porque Jesus produzia Jesus. E esse Jesus que eu estou falando não é aquele que já tinha sido levantado, é o Jesus homem que andava aqui na terra. Ele produzia Jesus, e o fato dele produzir Jesus atraía. Irmãos, quando você olha as pregações de Jesus, não eram pregações que atraíam pessoas. Jesus não falava, a pregação de Jesus era mais ou menos assim: vocês estão querendo, vai ficar vocês, os discípulos, vocês vão ficar aí ainda? Vocês não querem ir com eles também? Pode ir embora. Mas o que fazia aquela multidão vir atrás de Jesus? Era exatamente aquilo, querido. Esse poder, quando você produz Jesus, esse poder está sobre a sua vida. É por isso que quando você está cheio de Jesus, as pessoas começam a olhar para você, e elas se aproximam, e elas falam assim: você pode me dar um conselho? Rapaz, faz uma oração por mim. Cara, posso ficar um pouquinho com você aqui? Posso ir junto com você em tal lugar? Eu não vou falar nada, eu só quero estar com você, eu só quero estar perto de você. Elas são atraídas através do Jesus que está em você. Isso é dar frutos. Isso é dar frutos, querido. Isso é dar frutos. A atração traz as pessoas: não, eu quero ir lá, eu quero ir na sua casa, eu quero estar com você, fala comigo, me ensina, me instrui. Nem elas conseguem entender muito bem, mas elas sabem que Jesus está na sua vida. A minha pergunta é: quando as pessoas olham para você hoje, elas veem Jesus na sua vida? Elas veem Jesus na sua vida? Quanto você tem produzido de Jesus? Quanto você tem produzido de Jesus? Quanto você tem produzido de Jesus no seu casamento? Quanto você tem produzido de Jesus no relacionamento com o teu filho? Esse aqui é um culto da família. Quanto você tem produzido de Jesus na empresa que você trabalha? Quanto você tem produzido de Jesus na empresa que você tem? Quanto você tem produzido de Jesus na igreja que você congrega? Quanto você tem produzido de Jesus na escola que você estuda, na faculdade que você estuda? Quanto você tem produzido de Jesus no bairro que você convive? Produzir Jesus não tem nada a ver com religiosidade, irmãos. Produzir Jesus tem a ver com ser igual a Jesus. Igual. O mesmo caráter, a mesma justiça, a mesma postura, a mesma mansidão, as mesmas coerências, independente de quem seja. É minha esposa, mas eu preciso ser justo, coerente, correto, íntegro com ela. Ah, é meu patrão? Não, mas meu patrão me prejudica, porque ele judia de mim. Você assinou um contrato com ele um dia, você fez um acordo com ele um dia e falou para ele: eu vou trabalhar por esse valor, e desse valor eu vou trabalhar e vou fazer o meu melhor aqui. Quem produz Jesus, com o passar do tempo, não pode mudar a postura com relação a isso. Mas não é o que acontece, irmãos. É bom até a hora que eu quero que seja bom. E eu não estou falando aqui, e nem estou dando apoio às coisas erradas. Quando não estiver bom para você, sente-se e diga: não está bom para mim. Vamos resolver isso. Irmãos, nós precisamos entender isso. O cristianismo, o cristão, o crente, o evangélico,
ele tem perdido a credibilidade aí fora. Porque nossa postura, porque nossos frutos mudaram demais de algum tempo para cá. Se tiver que perder, vamos perder, querido, mas vamos honrar ao nome do Senhor. Os teus frutos, eles glorificam a Deus. Amém? Voltando lá para João 15:5. Já estou encerrando. Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja, essa é a nossa condição. Essa é a minha e a sua condição. Jesus impôs uma condição. Ele disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Para vocês darem frutos, vocês precisam estar ligados a mim. Essa foi a condição dada por Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Sem Cristo, eu e você não podemos fazer nada. Sem Cristo, eu e você não podemos fazer nada. É o que a Bíblia está dizendo. Ainda que você seja inteligente, ainda que você seja capaz, ainda que você tenha vigor, força, muita sabedoria, sem Cristo você não pode fazer nada. Você pode até andar um pouco, mas esse pouco que você vai andar, você vai ver que vai ser destruidor para a sua vida, talvez para a sua família. Irmãos, eu trabalhei para algumas pessoas que tinham muita condição financeira, mas elas nunca tiveram Jesus. E a impressão que eu tenho é que todas elas, ao longo da sua estrutura, da sua vida, da sua conquista, elas foram perdendo tudo. E a única coisa que elas têm hoje é o que, irmãos? Dinheiro. E se você perguntar para ela assim: o que você faria agora? Ela fala assim: eu compraria com esse dinheiro que eu tenho a minha família de volta e tudo que eu perdi. Valeu a pena, querido? Não tem sentido. Então aprenda uma coisa, compreenda de uma vez por todas, aprenda isso, saia daqui nesta noite com isso claro para você. Sem Jesus você não pode fazer nada. É ilusão, porque você talvez esteja dizendo assim, você pode estar até olhando para mim dizendo assim: não, eu posso sim, porque eu estou fazendo um monte de coisas. Você é tolo. Mais cedo ou mais tarde você vai ver tudo isso cair, e você vai voltar de novo lá atrás, no mesmo lugar que você começou, porque sem Jesus você não pode fazer nada. É isso que ele está dizendo aqui. Volte para sua casa com essa verdade no seu coração. Volte para sua casa entendendo isso. Abandone tua sabedoria, abandone teu conhecimento, abandone tudo o que você tem. Não estou dizendo para você abandonar como um louco, mas abra mão dessas coisas para colocar no devido lugar Cristo. Cristo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja, um ramo que não dá fruto, ele é queimado. Um ramo que não produz fruto, ele é queimado. Hoje, enquanto eu estava terminando de escrever essa mensagem, Jesus falou assim para mim, no meu coração: você me perguntou, filho, o que eu esperava de você, e eu estou te mostrando o que eu espero de você.
Eu espero que você produza Jesus. Eu não espero que você saia correndo igual um louco. Eu não espero que você faça coisas absurdas. Eu espero que você produza Jesus. Continue produzindo Jesus. Então, talvez você esteja assim pensando aqui nesta noite. Então, e qual é o propósito da minha vida? O que é o propósito que Deus tem para a minha vida? O propósito que Deus tem para a sua vida é que você produza Jesus. Esse é o propósito. É o maior de todos, querido. Você quer um propósito para a sua vida? Sim, quero. É esse. Volte para a sua casa, para a sua vida, para o seu cotidiano e comece a produzir Jesus. Eu e você, nós somos ramos de um pé de Jesus. Se não produzirmos Jesus em nossa vida, o que pode acontecer conosco, irmãos? Feche os teus olhos. O propósito de Jesus na minha e na sua vida, ele é um propósito claro. O propósito é que eu e você possamos ir e darmos frutos. E esses frutos, irmãos, não são qualquer fruto. Você é ramo, você é galho de um pé de Jesus. E um ramo e um galho de um pé de Jesus precisa produzir Jesus. O seu marido tem que ver em você Jesus. A sua esposa tem que ver em você, marido, Jesus. Os seus filhos, pais, tem que ver em você Jesus. Os seus pais, filhos, tem que ver em você Jesus. Os teus patrões, os teus clientes, a sociedade, os amigos, os familiares, eles têm que ver em você Jesus, porque você está ligado a um pé de Jesus, e um pé de Jesus produz Jesus. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: vão e deem frutos. Quando você começar a produzir Jesus, você atrairá multidões para você. Pessoas vão te olhar, pessoas vão te procurar, pessoas vão ter você como referência na vida delas, porque elas verão Jesus na sua vida. A sua esposa olhará para você como um homem de Deus. O seu marido olhará para você como uma mulher de Deus. Os teus filhos, eles olharão para você como pai, como mãe, como homem e mulher de Deus. Mas para isso, você precisa entender que é necessário estar ligado ao pé. Você é um ramo, e nesta noite o Senhor está dizendo para você: filho, filha, não se preocupe com as suas performances, não se preocupe com a sua roupa, não se preocupe com o título que você tem, não se preocupe com o cargo que você ocupa na igreja. Se preocupe em produzir mais Jesus em você. Se nós queremos ser um discípulo de Jesus, nós precisamos produzir frutos. Para o filho, como amigo dado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer, esperança pra você, o cheiro das águas brotará, como planta nova florescer.
se renovará. Não cessarão os seus frutos e viverá. O cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluias. Os ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos instruir. Muito obrigado por nos mostrar, nos revelar, Deus, o que o Senhor espera de nós, Pai. Talvez nós estávamos pensando que o Senhor esperava tantas coisas de nós, mas algo tão simples, Pai. Deus, ajuda-nos a voltarmos para a nossa casa, Senhor. E ali dentro do nosso lar, começarmos a produzir Cristo, Pai. Começarmos a produzir Cristo dentro do nosso casamento. Começarmos a produzir Cristo dentro do nosso relacionamento com os nossos filhos. Começarmos a produzir Cristo no lugar que nós trabalhamos, na escola que estudamos, no bairro em que moramos. Que pessoas vejam Cristo em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Até aqui eu posso ir, mas daqui em diante é com o Senhor, Pai. E eu entrego nas melhores mãos do universo esta obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé. Estamos encerrando. Eu quero orar pelas famílias. Então, junte com as tuas famílias aí, teus familiares, né?